Bem-vindos ao Deep Dive. Hoje a gente encara uma história que, olha, deixou marcas. 24 horas, a sexta edição de Sandman, é sempre lembrada como uma das HQs mais perturbadoras mesmo, né? Um mergulho visceral na loucura que, assim, definiu o tom mais sombrio e literário da série. Exatamente. E a nossa fonte hoje é uma análise bem profunda das camadas de referências culturais, literárias e até do próprio universo dos quadrinhos que o Neil Gaiman usou nessa trama, lá de 1989. A nossa missão aqui é meio que descompactar como ele construiu esse horror psicológico, sabe? Mostrar que o impacto vai muito além do choque gráfico. Tá nessa rede inteligente de alusões. Ok, então vamos desempacotar isso. A força parece vir justamente dessa complexidade toda. E, bom, tudo começa com uma apropriação bem ousada do universo DC, né? Pegando John Dee, o Doutor Destino. Isso mesmo. O Gaiman pega um vilão da Liga da Justiça, mas ele reimagina de uma forma genial. Ele faz um retcon, né? Uma reescrita do passado, revelando que o Materiopticon, aquela arma clássica do Dee que mexer com a realidade, era, na verdade, energizado pelo Rúbio de Morpheus, a Pedra dos Sonhos. E a aparência dele cadavérica... Sim, que é visualmente muito forte, muito impactante. Então, essa aparência vem das consequências de um confronto com a Liga, que o deixou incapaz de sonhar. O que é fascinante aqui é como o Gaiman pega um vilão que, sei lá, podia ser meio datado, né, da Era de Prata, e transforma ele numa figura trágica, aterradora e super central para a mitologia de Sandman. Ele não é mais só um inimigo da Liga, ele é uma vítima e um perpetrador ligado aos sonhos. É outra coisa. E o que sempre me pegou nessa história é a ausência total dos heróis. Superman, Batman, ninguém aparece para salvar o dia. Por que essa escolha funciona tão bem para intensificar o pavor? É uma ótima pergunta. Essa ausência, ela sinaliza que o mal em questão aqui é de outra natureza. Não é físico, não dá para combater com soco, sabe? É um horror mais existencial, psicológico. A falta dos heróis reforça o isolamento absoluto das vítimas na lanchonete. Tão presas ali com seus próprios demônios internos e os do Dee. O heroísmo clássico é inútil naquele cenário. Falando na lanchonete, esse cenário único, 24 horas, trancado num lugar só, cria uma sensação de claustrofobia quase palpável. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sem dúvida. E essa atmosfera, ela nos remete direto à peça Entre Quatro Paredes do Sartre. A lanchonete vira tipo um palco sartriano improvisado, né? O inferno não precisa de fogo e enxofre. Ele se manifesta na crueldade humana quando as máscaras caem, sob o olhar do Cho. Ele é o catalisador, mas a tortura vem da exposição mútua das falhas, dos segredos, das perversidades, infidelidade, racismo, necrofilia. A verdade nua vira ferramenta de tortura. E a estrutura narrativa, marcando hora a hora, isso cria uma tensão crescente, quase um relógio da desgraça contando. Totalmente. E essa estrutura tem uma inspiração direta que o Gaiman mesmo confirmou, o filme Afogando em Números, do Peter Greenaway. No filme tem uma contagem numérica que organiza o caos. Na HQ a contagem é horária. Nossa, Peter Greenaway. Nunca teria feito essa ligação, mas agora que você menciona, faz sentido. A marcação das horas na HQ ganha uma frieza quase matemática. Um contraste brutal com o caos emocional todo. Muda um pouco a leitura para mim, sim. Pois é. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe como essa ordem artificial imposta ao pandemônio reflete o sadismo calculado, quase, observador do Dee. A própria estrutura da narrativa vira um instrumento de pavor, reforça a inevitabilidade do fim. Essa ideia do Dee manipulando as pessoas, quase regendo a desgraça ali dentro, isso me faz pensar sobre o papel de quem conta a história. E tem a Beth, né, a garçonete que escreve as próprias histórias. A HQ parece refletir sobre o próprio ato de narrar, não? Precisamente. Esse é um dos eixos centrais da edição. Tem o conflito entre a Beth, que busca finais felizes e vê a ficção como um consolo, um escape, e o John Dee, que se vê como o autor da verdade absoluta, despindo as pessoas das suas mentiras reconfortantes.
Ele acredita que essa verdade crua, por mais horrível que seja, é libertadora. E ele usa o poder do Ruby para impor essa visão distorcida dele. Exato. A filosofia dele é que sonhos, esperanças, as narrativas que a gente cria para suportar a realidade são fardos. A história é a demonstração prática dessa tese cruel dele. A menção rápida a Stephen King ancora a HQ no gênero do horror, claro. E a cena da TV infantil pervertida ilustra como o poder corruptor do Dee se espalha, sabe? Contamina tudo. Isso levanta uma questão importante mesmo, sobre qual é, afinal, a função da ficção na nossa vida. E a resposta implícita do Gaiman, eu acho, vem através do Morpheus no final. Ele não busca vingança, ele devolve ao dia a capacidade de sonhar. A mensagem é poderosa. Sonhos e histórias, as mentiras que o Dee tanto odeia, são na verdade mecanismos essenciais para a sobrevivência, para a sanidade. Então, resumindo um pouco, o que tudo isso significa? Fica claro que 24 horas transcende o horror pelo horror. É essa fusão inteligente de referências DC, Sartre, Greenaway, a própria metanarrativa que constrói uma obra tão ressonante e complexa. Concordo plenamente. Gaiman usou essa edição quase como um manifesto, sabe? Ele sinalizou ali que Sandman iria explorar os cantos mais escuros da condição humana com uma profundidade e uma ambição literária que, bom, ajudaram a elevar a percepção dos quadrinhos como um todo. É uma daquelas HQs que, como você disse, deixa marcas. Não tem como não deixar. E pra gente pensar um pouco mais, né? A história joga com esse contraste forte. A ficção que consola da Beth contra a verdade que aniquila do Dee. Isso leva a gente a pensar até que ponto as ficções que contamos a nós mesmos, nossas esperanças, sonhos, as narrativas que damos às nossas vidas, são indispensáveis para a gente manter a sanidade no mundo real. Onde é que fica a fronteira, sabe? Entre a ilusão que protege e a verdade que pode ser brutal demais para suportar. Fica aí a reflexão.